Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gritos na estrada de terra. Boa noite a todos. Eu me chamo Guilherme. Eu tenho 33 anos de idade e moro em Suzano, no estado de São Paulo. O relato que me aconteceu foi quando eu tinha 20 anos de idade. Eu e a minha namorada na época e mais alguns amigos fomos passar uns dias em uma casa de sítio que ficava em um município serrano aqui do estado. A casa pertencia ao tio da minha namorada. Numa quinta-feira à noite, saímos aqui de Suzano para lá, onde ficaríamos por 4 dias. A galera estava toda animada e, como éramos todos amigos de infância, que já não tinham mais tanto tempo para ficarmos juntos, todo mundo ia falando um monte de coisa e a viagem passou até rápido de tanto assunto que rolou. Fomos em 3 carros que levaram todo mundo. Quando chegamos, a galera escolheu onde iria dormir e fomos preparar algo leve para comer, pois já era madrugada de sexta-feira. O sítio ficava no pé de uma serra. Tinha um muro alto atrás, uma piscina e vários quartos com camas. Na frente havia um espaço muito bom, cheio de árvores, além de uma área coberta onde haviam cadeiras de balanço, redes armadas e uma churrasqueira que dava para assar um boi inteiro. O pessoal foi dormir já bem tarde e no dia seguinte foi só diversão. Todo mundo colocando papo em dia, contando as novidades. Na sexta e no sábado foi tudo tranquilo. Só que no domingo à noite eu tive a péssima ideia de ir até o centro do município e comprar umas pizzas para quem ainda estava acordado. Então fomos eu e a minha namorada, que sabia todo o percurso, e mais um outro amigo nosso no meu carro. Isso era mais ou menos umas 9 da noite e do sítio até lá eram mais ou menos uma meia hora. O problema eram os buracos naquela estrada de terra batida que não me deixavam em paz um segundo sequer. Depois de um tempo, chegamos na parte asfaltada e logo encontramos a pizzaria. Na volta viemos rindo e já comendo os pedaços de pizza quando a roda do lado esquerdo começou a fazer um barulho estranho e eu tive que parar. Quando eu vi o pneu, o mesmo havia furado bem na metade do caminho, naquela estrada de terra. Eu não havia trazido nenhum pneu, nem ferramentas ou coisa alguma para trocar. Então, empurramos o carro para fora da estrada e deixamos ele perto de uma árvore para voltarmos até a casa a pé e depois voltar para trocar o pneu com mais gente em outro carro. A minha namorada até pegou o celular para chamar alguém para nos buscar, mas eu falei que não precisava, pois os que tinham ficado estavam bebendo desde cedo e não seria seguro deixar eles virem nessa estrada escura atrás de nós sem qualquer condição de dirigir. Até então não tínhamos visto nada ou pensado em nada demais. Eu tranquei o carro e pegamos as caixas de pizza para começar a andar, quando de longe vimos que alguém vinha andando e fazendo um barulho estranho. Eu não sei porquê, mas na hora eu senti uma vontade gigante de entrar no carro e ficar lá em segurança. Então eu abri a porta e disse para minha namorada e meu amigo entrarem e nos tranquei lá dentro. Foi quando escutamos alguém gritar. Um grito alto que do nada sumia, então voltava novamente. Eu até acendi os faróis do carro, mas a pessoa que estava na estrada havia sumido. A minha namorada pegou o celular
e ligou desesperada para nossos amigos, pedindo para que eles viessem nos buscar, pois o carro estava com o pneu furado e havia um estranho na estrada gritando como louco. Nós olhávamos para todos os lados tentando ver a pessoa que estava na estrada, quando que do nada, como se ela estivesse sempre ali, apareceu ao lado do carro. Era um homem segurando um grande saco nas costas. Ele estava de lado e o saco parecia ter algo vivo dentro, pois se mexia muito. Foi tão assustador que eu me abaixei no carro e todos fizeram a mesma coisa. E então vimos o homem lá fora voltar a andar e os gritos irem embora junto com ele. Quando os nossos amigos chegaram no local, passamos um bom tempo ali parados. Eu não sabia nem explicar o que nós tínhamos acabado de ver. Então trocamos os pneus e voltamos até a casa, de onde só saímos para ir embora. Meus amigos, esse foi o meu relato. Eu sabia muito bem que aquilo não era obra do acaso e sentia que nós não éramos os primeiros a ver e ouvir aquela coisa na estrada. Pois uns dias depois, eu fui até a casa do tio da minha namorada. Ele trabalhava muito e quase não ficava em casa. E para conversar com ele sobre o que tinha acontecido, demorou um bom tempo. Finalmente, depois de falarmos tudo e ele nos escutar, ele levantou sorrindo da mesa para sua esposa e falou: eu também vi esse tal homem com um saco nas costas. Quando meu filho mais velho nasceu, eu levei a minha esposa e alguns da nossa família para passar uns dias lá no sítio. Eu havia ido antes para arrumar tudo e pagar um caseiro que sempre limpa o lugar para mim de vez em quando. Nós estávamos na casa e eu tive que sair durante a noite para comprar algumas coisas e não me lembro bem o que era. Na volta, vocês sabem que não tem como ir rápido, aquela estrada é bem esburacada. E como eu estava sozinho, quando eu vi o tal homem, foi um susto grande. Ele apareceu do nada na minha frente, segurando aquele saco e com a cabeça baixa. E como eu estava sozinho, quando eu vi o homem, foi um susto daquele, sabe? Ele apareceu do nada na minha frente, segurando aquele saco e com a cabeça baixa. Ele se curvou e o saco caiu no chão, e os meus faróis iluminando tudo que ele fazia. Eu vi ele suspirar fundo e voltar a pôr o saco nas costas. E parecia vir gritos de dentro dele. Mas não eram gritos comuns, eram coisas vindas, sabe de lá de onde? Eram muitos gritos. Só quem escuta é que conhece a sensação, mas que na verdade não consegue descrever. Quando o homem passou ao meu lado, eu senti como se uma corda tivesse afrouxado ao meu redor e eu consegui voltar a dirigir. A sensação é de estar preso e não conseguir se mexer. Você só assiste sem poder fazer nada com aquela coisa à sua frente que só depois vai embora e segue seu caminho. Ali na região, eles o chamam de caminhante da estrada. Mas eu pesquisei sobre o assunto e tem uma lenda onde dizem ser o filho que leva o pai nas costas e os dois estão na verdade mortos. Em outros lugares, dizem ser um irmão que matou o outro e esse foi amaldiçoado a andar com os restos do que morreu nas costas, no caso sem descansar. São várias histórias, mas eu acho que se trata da mesma coisa. Depois de ouvirmos o relato do tio da minha namorada, tanto eu quanto a minha namorada ficamos ainda mais assustados do que já estávamos. Mesmo morando longe do lugar que tudo aconteceu, não é todo dia que você dá de cara com uma lenda, e ainda mais uma tão macabra como a que vimos. Desde então, eu tenho muito cuidado ao sair, mesmo morando na área mais urbana. Eu não deixo de checar tudo no meu carro antes de sair dali. Se depender de mim, nunca mais verei algo parecido como aquilo, mas eu sei que não depende só de mim, pois essas coisas não escolhem hora e nem lugar para acontecer e, principalmente, não escolhem quem vai vê-las. Boa noite. A luta invisível de um amigo.
Boa noite a todos os amigos do canal. Eu peço que, por favor, o meu nome verdadeiro não seja citado. Eu tenho 38 anos de idade, eu moro na cidade de Belo Horizonte. Eu trabalho como técnico em informática e sempre fui daqueles que acreditam piamente que amigos de infância são para a vida toda. Foi por isso que, quando reencontrei o André, meu velho amigo dos tempos de escola, não hesitei em estender a mão. O André sempre foi um cara alegre, cheio de vida. Na adolescência, nós jogamos bola juntos, ríamos das mesmas piadas e sonhávamos alto. Mas a vida seguiu caminhos diferentes para nós. Enquanto eu me estabilizava profissionalmente, ele enfrentava dificuldades. Quando o reencontrei, ele estava magro, com os olhos fundos e um semblante que misturava tristeza e desespero. Então descobri através de alguns amigos em comum que o André havia se envolvido com substâncias proibidas que afetaram profundamente sua saúde e estabilidade emocional. Ele morava sozinho, em um quarto alugado, sem emprego fixo e visivelmente debilitado. Quando comecei a ter mais contato com ele e conhecer a sua história de vida, senti que não podia lhe virar as costas. Eu comecei ajudando com uma cesta básica todo mês. Era o que eu podia fazer, pois eu não sou rico. Ainda comprei algumas roupas para ele e depois entrei em contato com alguns amigos da escola. A gente pagava para ele as contas da casa, como gás, luz e água. Ele sempre nos pedia dinheiro, mas nós nunca dávamos, pois sabíamos muito bem para onde ia esse dinheiro e com certeza não era para comprar comida. Ele sempre nos agradecia, mas percebi que, apesar da ajuda, seu estado só piorava. Certa vez, ao entregar os mantimentos, notei que o ambiente onde ele morava estava pesado, como se alguma coisa invisível pairasse no ar. Havia um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo que eu não conseguia identificar. Algumas semanas depois, recebi uma ligação dele. O mesmo estava desesperado. Ele havia sido despejado e não tinha para onde ir. Conversei com a minha esposa e decidimos oferecer a garagem de casa para ele ficar temporariamente. Arrumamos um colchão, alguns cobertores e instalamos uma pequena lâmpada. No início tudo parecia sob controle. Ele ajudava com pequenos serviços, como por exemplo, aparar a grama e lavar o carro. Mas com o passar dos dias, comportamentos estranhos começaram a surgir. Durante a noite, ouvíamos vozes vindas da garagem, até pensávamos que ele estivesse falando sozinho, mas as vozes pareciam que eram respondidas por alguém. Teve uma madrugada que eu acordei com um barulho estranho. Eu fui até a janela e vi o André sentado no colchão da garagem, cercado por velas acesas, murmurando palavras incompreensíveis. Os seus olhos estavam fixos em um ponto vazio e o seu corpo tremia levemente. No dia seguinte, tentei conversar com ele, mas percebi que ele não estava ali por completo. Alguma coisa havia tomado o corpo dele. Ele dizia frases desconexas e parecia viver em uma outra realidade. Decidi então procurar ajuda espiritual. Conversei com um amigo que frequentava um centro espírita e ele me explicou sobre a possibilidade de influências espirituais negativas em casos de dependência química. Segundo ele, espíritos obsessores poderiam se aproveitar facilmente da fragilidade de uma pessoa, intensificando seus vícios e o seu desespero. Eu convidei o André para ir ao centro comigo, mas ele recusou de imediato. Disse que não precisava disso e que podia lidar com seus problemas sozinhos. Os episódios estranhos continuaram. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inusitados. A energia da casa estava pesada. A minha esposa começou a ter pesadelos constantes. Em um deles, ela viu André sendo envolvido por sombras que sussurravam em seus ouvidos.
eu também comecei a perceber que não era apenas uma questão de vício. O André parecia estar sendo consumido de dentro para fora. A sua aparência só piorava e ele se isolava cada vez mais. Passava horas trancado na garagem, saindo apenas para as necessidades básicas. A sua pele ficou pálida e os seus olhos cada vez mais escuros. Teve uma noite que eu acordei com um grito vindo da garagem. Corri até lá e o encontrei se contorcendo no chão com os olhos revirados. Ele murmurava nomes estranhos, como se chamasse por alguma coisa que não era desse mundo. Na manhã seguinte, eu fui até a igreja e falei com o padre da paróquia local. Ele se dispôs a visitar o André e ofereceu ajuda espiritual, mas ele recusou novamente, dizendo que não queria que ninguém mais se metesse na vida dele, inclusive o padre. Pouco tempo depois, começou a riscar símbolos estranhos nas paredes da garagem. Eram desenhos circulares com traços complexos e figuras que lembravam olhos e garras. A essa altura, o mesmo já não se alimentava direito, dormia muito pouco e não aceitava mais conversar com ninguém. Teve um dia que, ao abrir a porta da garagem, vi que ele havia desenhado um círculo no chão com um carvão e colocado velas em volta. No centro havia uma caixa aberta com vários objetos, como unhas cortadas, fios de cabelo e pedaços de papel escritos em uma língua que eu nunca tinha visto antes. Meus amigos, eu juro que eu tentei convencê-lo novamente a buscar ajuda, mas ele apenas sorriu. Um sorriso vazio e sem humanidade, sabe? Foi bem estranho e bizarro. Parecia até que eu estava falando com uma outra pessoa ou alguma coisa que usava o corpo dele. Eu comecei a ter medo de tudo aquilo. Não por mim, mas por ele. Eu tive a sensação de que o André, que eu não estava mais ali e que algum tipo de presença o havia dominado por completo. Na noite que tudo terminou, chovia muito, relâmpagos riscavam o céu e o som dos trovões parecia tremer a casa. Foi quando eu acordei com um estalo muito alto, como se alguma coisa tivesse sido quebrada. Na hora eu corri até a garagem e encontrei o André deitado no centro do círculo, completamente imóvel. Ao seu redor, as velas ainda estavam acesas, mesmo com o vento que entrava pela janela. Os seus olhos estavam abertos, porém vazios. Não havia mais vida ali. Eu chamei o socorro, mas já era tarde. Os médicos disseram que havia sido uma parada cardíaca. Não encontraram sinais de overdose ou violência, mas eu sabia. O André foi vencido pelas sombras que o cercavam, pelas presenças que ele mesmo atraiu quando deixou a escuridão se aproximar. Era como se os obsessores tivessem finalmente levado o que restava dele. Depois da sua partida, fizemos uma limpeza espiritual em casa. Levamos meses para sentir que o ambiente estava leve novamente. Até hoje, ainda acordo algumas noites com a sensação de que ele está ali na garagem apenas observando todo o local. Mas eu rezo sempre por ele. Eu espero que onde quer que ele esteja, a sua alma tenha encontrado a paz necessária que não teve infelizmente na vida terrena. Essa experiência me ensinou que a dependência química não é apenas uma luta física e emocional, mas também é uma luta espiritual. E que por mais que queiram salvar alguém, às vezes essa batalha precisa ser vencida primeiro pela própria pessoa. Nem todos têm forças suficientes para conseguir. E o meu amigo André, infelizmente, não teve. Meus amigos, eu deixo esse relato como um alerta porque existem sombras que se aproveitam da fraqueza humana e quando elas entram, não sai fácil. Isso foi o que aconteceu com meu amigo. Eu presenciei tudo de perto. Na verdade, não foi só eu, né? A minha família também e os amigos próximos. Esse é o meu relato. Foi triste, mas são coisas que acontecem na vida.
Aqui eu me despeço de vocês. Eu desejo a todos uma ótima noite. Eu nunca mais voltei àquele lugar. Boa noite, eu me chamo Mauro. Quando eu era mais moço, eu trabalhei por muitos anos como galego, que é como chamamos quem vende mercadorias em um carrinho pelas ruas. Eu trabalhei com isso em vários municípios do estado e foi em um desses municípios que eu acabei me dando muito mal e quase morri. Eu tinha 25 anos na época e estávamos em um município do interior, eu e outro vendedor. Nós iríamos ficar uns 20 dias trabalhando pela região e alugamos uma casa para guardar as coisas. O lugar era de povo simples, mas muito honesto, então estávamos vendendo bem. E um mês depois da venda feita, vinha um cobrador para pegar o dinheiro. Já fazia uns 5 dias que estávamos por lá e em uma noite escutamos um barulho de música e gente indo até o local onde vinha esse som. Quando vimos a movimentação, curiosos, fomos dar uma olhada e era uma seresta que estava rolando na frente de um velho bar. O lugar era bem parado. Foi chegando gente de todos os lados para ficar naquele ambiente e eu e o meu amigo fomos também. O povo estava alegre nessa noite, dançando e bebendo. Foi quando eu conheci uma moça e a chamei para dançar. Ela disse que iria, mas só se eu arrumasse um par para sua prima. E eu chamei o meu amigo. Então ficamos, os dois casais, dançando até altas horas. Um adiantado da hora, as moças falaram que teriam que ir embora. Nós fomos até deixá-las em suas casas, mas elas falaram que moravam um pouco distante daquele local. Mesmo assim, nós insistimos para fazer companhias a ela até suas casas e elas acabaram aceitando. Nós íamos conversando e rindo pela estrada e foi quando eu vi que passaríamos bem em frente a um cemitério. Eu olhei para elas e falei: "Eita, não vão me dizer que vocês moram aí dentro, né?" E todos começaram a rir. Então uma delas falou: Não, na verdade nós moramos um pouco mais à frente." Então andamos um pouco mais e tinha uma casa onde deixamos as moças e nos despedimos. Antes de ir eu falei: "Podemos vir aqui qualquer dia continuar a prosa?" E elas falaram que sim. Então voltamos para a estrada que nos levaria de volta para casa. No caminho íamos rindo e falando, quando vimos uma senhora entrando em uma casinha velha caindo aos pedaços. Eu não me lembrava de ter visto quando havíamos passado. Ela ficou bem em frente à porta, nos olhando passar, e então falou: "Boa noite, meninos. Quem são vocês que eu nunca tinha visto por aqui?" Respondi que estávamos a trabalho e que logo iríamos embora. Então ela falou: "Se vocês quiserem nunca mais trabalhar, é só achar o meu marido e perguntar onde ele enterrou o dinheiro. Ele saiu para desenterrar e não voltou até agora. E se vocês o verem, digam que eu estou esperando por ele." Quando a senhora falou isso, eu senti um arrepio na espinha e falei: "Vamos dar o recado sim, senhora. Tenha uma boa noite." E saímos quase correndo de perto dela. Passamos em frente ao cemitério e outra vez um calafrio me invadiu, como se alguém estivesse a nos olhar. Continuamos a andar quase correndo até chegarmos em casa. Então falamos um pouco sobre a tal senhora sinistra que tínhamos visto e em seguida fomos dormir. Uns 2 dias depois, era um domingo, e fomos até a casa das moças para visitá-las. Quando chegamos, vimos um casal de senhores que eram os pais de uma delas, e eles nos convidaram para entrar. Ficamos lá jogando conversa fora e rindo, pois as pessoas do interior são muito acolhedoras.
Parecia até que eles já nos conheciam há anos. Foi então que contei sobre a senhora que havíamos visto e o que ela tinha falado para a gente. E foi nessa hora que uma das moças falou: "Que isso? Vocês estão de brincadeira, né? Eu até acho que vocês beberam demais naquela noite, pois não mora ninguém naquela casa há anos. A senhora que viveu lá morreu já faz 10 anos mais ou menos. Eu era uma menina ainda quando ela faleceu. O pessoal daqui conta que o marido dela sonhou com uma botija e saiu para pegá-la, falando que logo voltaria, mas a verdade é que o homem nunca mais voltou. Então essa senhora acabou ficando perturbada, esperando pelo marido que nunca voltava. Ela ficava na porta dizendo que se por acaso alguém visse o seu esposo, que falassem que ela ainda o esperava, e foi assim até o dia da sua morte. Na hora em que eu escutei aquela história da tal senhora, eu me arrepiei por inteiro, pois se a velha havia morrido, o que vimos então foi outra coisa. Na hora eu já quis voltar para casa, pois já estava perto do anoitecer e eu não queria dar de cara com aquela assombração novamente. Então agradecemos pela recepção e ficamos de nos encontrar pela manhã do dia seguinte. À volta, eu já ia com medo de passar e dar de cara com a velha, mas meu amigo ia tranquilo, como se nem ligasse. Já estava escura a estrada quando vimos alguém passar com um saco nas costas, atravessando bem à nossa frente. Eu voltei para trás com susto e disse: "Eu que não vou passar por aí, nem que eu durma lá no quintal das meninas, mas eu não dou mais um passo à frente." E então, começamos a escutar alguém cortando uma árvore. Era o som de alguém com um machado cortando a madeira e o meu amigo falou: "Calma aí, rapaz. Deve ser alguém cortando alguma lenha. Vamos para casa sim." Foi quando voltamos a andar. Mas quando olhamos onde o homem havia entrado, ele estava parado com o saco na mão e ficava nos encarando. Só que os seus olhos pareciam 2 tochas de fogo. Ao vermos aquilo, corremos feito loucos e no desespero de sair dali, eu acabei levando uma queda feia e arranhei os meus braços inteiros. Quando chegamos em casa, eu fui até a venda pegar alguma coisa para a dor. Quando o dono viu meus braços, perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo a ele. E então ele disse: "Vocês não são os primeiros que veem coisas estranhas naquela estrada. Muita gente já viu também, principalmente a senhora perguntando pelo marido. Antigamente o cemitério tinha até um coveiro, mas de tanta marmota que ele viu mesmo durante o dia, ele preferiu abandonar o serviço. Quando alguém morre, ele vai até lá e deixa tudo preparado, mas não conte com ele para ficar dando manutenção, como pintar e cuidar para que o mato não tome conta, porque ele não vai." No dia seguinte ao acontecido, arrumamos as coisas para irmos embora e nem voltarmos até a casa das moças. Eu queria era ficar bem longe daquele lugar e daquela estrada. Eu trabalhei em muitos lugares desse Ceará vendendo coisas, mas só naquela estrada a minha cota de visões com marmota naquela noite havia passado de todos os limites. Eu não vou chegar aqui e dizer que o que vimos era um espírito, demônio e essas coisas, até porque eu não tenho conhecimento sobre esse tipo de assunto. Mas o que eu posso garantir é que a velha e o tal homem com olhos de fogo não eram coisas desse mundo. Isso eu tenho certeza. Boa noite. O velho do chapéu. Boa noite, inscritos do canal. O meu nome é Ângelo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito especial que aconteceu comigo há alguns anos. Eu considero essa história como um pequeno milagre, uma coisa que quem tem fé como eu
sabe como isso é possível e comum de acontecer. Eu morava com a minha mãe num bairro antigo, um pouco afastado do centro de Fortaleza. A rua era tranquila durante o dia, mas durante a noite ficava completamente deserta. A minha mãe já estava com uma certa idade, ela tinha acabado de completar 82 anos de idade. Ela estava com a saúde frágil e vivia tendo problemas de pressão e problemas de respiração. Ela tinha faltas de ar constantes. Aquela noite, lá por volta de umas 2:30 da madrugada, ela me acordou dizendo que estava passando mal. A gente não tinha mais remédio em casa e ela mal conseguia se levantar da cama. Eu me vesti às pressas, peguei a receita e saí indo em direção à farmácia 24 horas, que no caso ficava uns 15 minutos andando. Na época eu não tinha carro e não havia mototáxi àquela hora, nem bicicleta eu tinha. Então eu fui andando mesmo, quase correndo. A rua estava estranhamente silenciosa, nem os cachorros latiam. As luzes dos postes piscavam de vez em quando e havia um vento leve que parecia sussurrar entre as árvores. Enquanto isso eu caminhava, eu tentei não pensar no medo. Eu só queria chegar logo na farmácia e voltar. Mas a verdade é que de madrugada a cidade vira uma outra coisa. As sombras parecem ganhar vida. Os sons, por mais pequenos que sejam, soam altos e ameaçadores. A minha mãe sempre dizia que durante a madrugada o mal anda solto e que é nesse horário que a gente pode esbarrar com coisas que não são deste mundo. Eu nunca dei muita atenção, mas naquele momento as palavras dela voltaram com força. Então, na terceira esquina depois de casa, eu vi um homem parado encostado numa árvore. Ele estava de chapéu de palha e camisa branca. Ele estava sentado num toco de madeira, como se fosse parte da paisagem. Ele não parecia ser um morador de rua, nem alguém que estivesse esperando um ônibus, porque aquela hora ali não passava nada. Ele me olhou e com uma voz calma me perguntou: "Vai onde essa hora, meu filho?" Eu senti um arrepio na espinha, mas respondi: "A minha mãe está passando mal. Eu estou indo buscar um remédio para ela na farmácia." Ele assentiu com a cabeça como se já soubesse. A madrugada é hora da alma e sombra, mas vai com fé. A fé é o escudo que vai te defender do mal. Eu continuei andando, tentando não parecer assustado com aquela situação. Atravessei mais 2 ruas e foi quando eu vi passos atrás de mim. Eu não quis olhar de imediato e fingi que não era comigo. Mas os passos continuavam, firmes e cadenciados, como se imitassem os meus. Quando finalmente eu virei o rosto, eu não vi ninguém. A rua estava vazia, apenas uma sacola voando com o vento e um poste piscando lá na frente. Já perto de uma ponte onde a iluminação era fraca, eu senti uma presença atrás de mim, como se algo me observasse. O ar ficou pesado, eu até tive dificuldade de respirar. A cada passo, a sensação só aumentava. Os meus pés ficavam mais lentos e o meu coração acelerou. Foi quando eu ouvi um sussurro no meu ouvido. Era uma voz baixa, rouca, me mandando voltar. Eu gelei na mesma hora. Me virei de uma vez, pronto para correr. Mas naquele momento, eu vi aquele homem de chapéu de palha novamente, parado do outro lado da rua. Ele olhava firme para mim e me disse: "Não dê ouvidos ao que não tem carne. Caminha com seu pensamento na luz. Vai, mas anda ligeiro." Eu não questionei, apenas segui quase correndo. Atravessei a ponte do canal e vi que a luz da farmácia estava acesa. O atendente me olhou assustado quando eu entrei, pois eu estava suando e ofegante. Eu comprei o remédio e saí mais rápido que pude. Mas a volta foi bem pior. Na metade do caminho de volta, eu notei que os postes começaram a se apagar, um por um atrás de mim. Uma escuridão vinha se aproximando como uma onda. Eu olhei para frente
e vi aquele velho mais uma vez, agora mais próximo de mim. Ele me estendeu a mão e disse: agora você vai comigo. O caminho é escuro, mas eu vou iluminar ele para você. Sem pensar duas vezes, eu segurei a mão dele. Ela estava quente e firme. Enquanto andávamos, eu percebi que o ar ficou mais leve e os ruídos estranhos pararam. Era como se ele abrisse um corredor de proteção em meio ao breu. Em silêncio nós seguimos até a esquina de casa. Quando eu cheguei na porta, eu me virei para agradecer, mas ele não estava mais ali. Eu entrei em casa e dei o remédio para minha mãe, que melhorou depois de alguns minutos. Eu me sentei na sala ainda ofegante, tentando entender tudo aquilo. A minha mãe, mesmo fraca, me olhou e disse: eu te acompanhei em oração. Eu senti a presença de um preto velho com você. Eu então finalmente entendi o que tinha acontecido. Aquilo que pensei ser só um velho sentado na calçada era na verdade um espírito de luz, um guia, alguém que veio para ajudar. Desde aquela noite, eu nunca mais duvidei que existem coisas grandes e inexplicáveis andando pelas ruas durante a madrugada. E nem tudo é maldade, pois tem entidade que fica andando para proteger as pessoas, mas também tem o que anda para atormentar. A diferença entre se perder ou ser salvo é o que você carrega no coração. A madrugada não é para qualquer um. Ela tem olhos, ela tem ouvidos e ela sussurra. Às vezes só quer te assustar, outras vezes quer mais do que isso. Por isso, se um dia você tiver que sair de casa quando o mundo estiver dormindo, faça uma prece, porque é nesse horário que as almas andam soltas e o medo ganha forma. Mas se tua fé for firme, pode ser que alguém apareça no meio do caminho, alguém de chapéu, de fala mansa e olhar antigo, e te leve de volta para casa em segurança. E quando isso acontecer, não tenha dúvida. Ajudas assim não vêm deste mundo. E se você receber esse tipo de ajuda um dia, saiba que você é uma pessoa muito especial para Deus. Eu desejo a todos uma ótima noite. A promessa maldita do doutor. Olá a todos do canal. Eu me chamo Rodolfo Lima. Eu tenho 21 anos de idade e moro em São Paulo, capital. O relato que contarei a vocês aconteceu na verdade com meu pai, e foi no ano de 1995, em um município do interior do estado. Ele sempre contava essa história para mim e os meus irmãos desde que éramos crianças. Pois bem, então resolvi compartilhá-la com vocês. Então fique com a história do meu pai e o pacto da mula sem cabeça. Foi no ano de 1995. Na época eu tinha 20 anos de idade. Eu morava com meu pai, que era um carpinteiro e escultor. As esculturas ele fazia mais por diversão, pois naquela época não se tinha muito mercado para essas coisas. Mas de vez em quando, alguém pedia para ele fazer algo e ele ganhava até um bom dinheiro com isso. Um desses clientes que o meu pai tinha era um senhor de boas condições que vivia em uma das melhores casas do município onde morávamos. Ele era um médico aposentado que havia se mudado da capital para o nosso município à procura de sossego. Ele vivia com a sua esposa e um casal de filhos já adultos, que estranhamente quase nem saíam de casa. Na época da quaresma, ele procurou meu pai e pediu para que ele fizesse uma cabeça de cavalo esculpida em madeira. Todos os anos, o meu pai vendia uma para ele e era certo. Nós nunca entendemos muito bem o porquê dele fazer isso e o que ele fazia com as cabeças, mas também não era da nossa conta. Só que, em um desses vários anos, a minha mãe ficou doente e o meu pai teve que ficar com ela em um hospital da capital.
Ela teve que ficar internada por um tempo e o meu pai ficava com ela direto lá no hospital. Ele parou então tudo que fazia, inclusive com as esculturas. E eu não sei muito bem explicar se esse foi o motivo de coisas estranhas sem qualquer explicação começarem a acontecer, mas eu creio que sim. Faltando pouco tempo para a quaresma, o doutor veio até a minha casa para que meu pai fizesse a cabeça de cavalo, mas só eu estava em casa por conta da doença da minha mãe. Eu expliquei a ele o porquê do meu pai não poder fazer o serviço. Ele nem respondeu nada, apenas entrou em seu carro e foi embora. Dias depois, começou a quaresma, e com ela coisas que nunca haviam acontecido na região começaram a acontecer. Eu acordei para ir na padaria e muitas pessoas comentavam ter escutado algo correndo nas estradas. Eram gritos e animais sem sossego nos currais. Eu, curioso, fiquei escutando o que eles diziam. O meu irmão estava na noite anterior de serviço como vigia da escola e também escutou os gritos vindo de uma mata que tem lá na parte de trás. Então ele pegou uma escada e foi ver o que era. Ele disse que dava para escutar os galopes de um grande cavalo correndo e alguns gritos, mas não viu ninguém e nem cavalo. O que ele viu foi uma bola de fogo no meio da escuridão, e à medida que o barulho dos galopes e os gritos ia sumindo, a bola de fogo foi ficando mais longe até sumir também. Os vigias da vacaria que saíram do município disseram que, no caso a noite anterior, havia algo espantando os animais e fazendo eles ficarem bem agitados. Então foram dar uma olhada e deram de cara com uma moça que, quando os viu, saiu correndo para dentro da mata. Eles até acharam que era esse negócio de alma penada e por isso os animais estavam tão agitados. Mas quando foi pela madrugada, eles escutaram os gritos. Eram gritos horríveis vindo da estrada. Foi um negócio tão feio que nenhum deles teve coragem de ir até lá para ver. Ficou todo mundo assombrado com o que escutaram. Ao ouvir tudo aquilo, eu voltei para casa naquela manhã, pensando no que o povo estava vendo. À tarde, graças a Deus, o meu pai voltou com a minha mãe e eu contei a ele que o povo estava falando, mas o meu pai nem ligou. Foi questão de minutos até o doutor bater em nossa porta novamente e procurar pelo meu pai. Ele pediu quase que pelo amor de Deus para que o meu pai fizesse uma cabeça de cavalo para ele e não importava o preço, pois ele pagaria o que fosse, pois era urgente. O meu pai na mesma hora achou tudo aquilo estranho e falou: "Por que ter uma cabeça de madeira seria tão urgente, meu amigo?" Então, um homem muito aflito respondeu: "Eu fiz uma promessa, na verdade um pacto, há muitos anos atrás, de todas as quaresmas levar a cabeça de cavalo a um certo lugar. É coisa de promessa, sabe? E com essas coisas não se pode falhar." O meu pai disse que tinha uma quase pronta, pois sabia que ele iria atrás, só não tinha terminado por conta da doença da minha mãe. Então ele falou ao doutor que pela manhã do dia seguinte ele poderia vir pegar, que estaria pronta a cabeça de madeira. O médico na mesma hora agradeceu e foi embora logo em seguida. O meu pai ficou trabalhando até tarde na escultura e eu fiquei lá com ele até que estivesse terminado. Então lá por volta das 2 horas da manhã foi quando escutamos algo passar correndo e gritando bem em frente à nossa casa. Foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já havia escutado em toda a minha vida. Na hora, o meu pai levantou da cadeira onde estava e segurou meu braço, como se prepara para proteger uma pessoa. Depois que aquilo passou, nós abrimos a janela e as pessoas da rua estavam nas janelas também, todas com cara de espanto por conta do que havia acabado de passar. Pela manhã, o povo não falava outra coisa. Todo mundo falava sobre o que passou na estrada, assombrando a todos. Uns diziam que era o Cavaleiro da Morte, outros falavam da mula sem cabeça, e também havia alguns que diziam ser o próprio diabo atrás de levar alguém.
Ficamos esperando então o doutor chegar, mas nada dele. Então fomos até a sua casa deixar a escultura, mas quando chegamos não havia ninguém lá no local. Ficamos esperando para entregar a encomenda e mais ou menos 1 hora depois, ele chega com a família no carro, tira a filha nos braços e a leva para dentro de casa. Depois, saiu e agradeceu ao meu pai pela pressa em fazer a escultura e o paga na mesma hora. Então, muito nervoso, ele volta para dentro da sua casa. Alguns dos nossos amigos ficaram falando que iriam esperar para ver o que seria a coisa que passava gritando na estrada. Então, na noite seguinte, muitos ficaram acordados até tarde, porém nada escutaram, nem na noite seguinte e nem na outra. Nisso, a quaresma acabou e nada mais foi escutado. O meu pai ficou por dias pensativo sobre os acontecimentos da quaresma e eu vendo aquilo, perguntei o que ele estava pensando tanto. Ele então me falou bem sério: "Você prestou atenção que depois que eu entreguei a cabeça de cavalo ao doutor, não escutamos mais nada? E outra coisa que eu reparei foi ele ter tirado a filha nos braços naquela manhã, como se ela estivesse ferida ou doente." Quando meu pai tocou naquele ponto da conversa, eu logo me lembrei dos homens da vacaria, que disseram ter visto uma moça correr para o mato horas antes de escutar os gritos na madrugada. Quando o doutor veio aqui, ele falou que precisava da escultura por conta de uma promessa que tinha feito. Então fico me perguntando, que tipo de promessa é essa que se manda fazer uma cabeça de cavalo para levar a algum lugar? Para mim isso está bem estranho. Será que a moça, a filha do doutor, se transforma no que corre pelas estradas? Será ela a moça que os vaqueiros viram? Será que o médico pede para fazer a escultura para que ela não se transforme? Será que é isso? Pois depois que ele ficou com a cabeça de cavalo, pararam de ver a assombração também. Na verdade, eu acho que ele deve ter feito algum pacto e a sua filha sofre as consequências quando ele não cumpre a parte dele. O que ele ganharia em troca disso tudo? Pois nenhum pai iria oferecer a própria filha em troca de algo. Se bem que nesse mundo existem pessoas capazes de tudo por dinheiro, fama e algum bem. Por muitos anos o doutor veio até a nossa casa pegar a escultura e nunca mais ninguém escutou a assombração correndo nas estradas. Anos depois, o tal doutor e sua família foram embora sem que ninguém soubesse o porquê. O meu pai nunca contou suas suspeitas a ninguém, nem depois do doutor ter ido embora. Mas nada do que foi dito sobre a tal assombração que passava correndo era mentira, pois era uma mula sem cabeça. E o doutor havia feito um pacto da besta, e sabe-se lá o porquê. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.